Muito forte os aprendizados que encontramos no livro de Amós. Hoje vamos entrar no capítulo 4, 5 e 6. E veja, mulheres fúteis não vão gostar de ouvir isso. E o que significa guardar silêncio? E também, egoístas e egocêntricos não praticam o segundo mandamento. Vamos então aprender esses detalhes a partir de agora no capítulo 4, 5 e 6. No capítulo 4, no versículo 1, diz assim: Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria. Oprimis os pobres, esmagai os necessitados, e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos. Naquela ocasião, chamar uma mulher de vaca de Bazã era um elogio, porque as vacas e os touros de Bazã, eles eram de muito valor e tinham uma carne e também o leite de melhor qualidade. Mas na verdade Deus estava aqui fazendo um trocadilho, falando sobre pessoas que viviam de uma forma completamente luxuosa, mas no caso das mulheres eram fúteis. Essa mensagem aqui enviada a mulheres que só pensavam em ostentar, festejar e oprimir quem fosse necessário para atender aos seus caprichos. Não parece com casos que vivemos nos dias de hoje? No capítulo 5, no versículo 4, diz assim: Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. A vida está em Deus. Quando buscamos de todo o coração, desejando agradá-lo e ter intimidade com Ele, encontramos a vida. A vida não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Com uma consciência limpa, um coração em paz, isso tudo vem de Deus. Se volte para Ele. No versículo 13 e 14 diz assim: Portanto, o que for prudente guardará, então, silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Veja, guardar silêncio significa esperar Deus intervir. Isso requer confiança. Não adianta ficar reclamando, lamentando. Temos que confiar, declarando a nossa própria alma para esperar em Deus, como Davi costumava fazer nos seus salmos, quando dizia para a sua própria alma esperar em Deus. Buscar o mal é alimentar rancores, ansiedades, preocupações, e isso só nos prejudica. Então, busque se limpar e se purificar. No capítulo 5, ainda, do versículo 21 ao 27, nós vemos Deus reclamando de cerimônias que Ele mesmo havia determinado. Só que esses cerimoniais e costumes que Ele havia estabelecido estavam sendo feitos por pessoas e de formas indecentes. Eles estavam buscando fazer coisas nos cultos, nas cerimônias, mas de forma, no seu coração, fria e vazia. A busca deles era insincera. Tinha forma, mas não tinha substância. Deus não estava odiando o que eles faziam nestes cerimoniais, ou nestas cerimônias, nestes cultos. Deus estava odiando a hipocrisia deles. Hoje não é diferente. Devemos externar a Deus um culto racional, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1. Um culto que seja
uma entrega viva, santa e agradável a Ele. Ou seja, que tenha disposição, que tenha separação do pecado e que seja para Ele, agradável a Ele. E para terminar, no capítulo 6, do versículo 4 ao 6, diz assim: que dormis em camas de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinhos em taças e vos ungir com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Ruína de José se referindo à classe mais necessitada. E lembrando que o livro de Amós, ele é um livro que ele fala sobre a decadência moral e espiritual que as pessoas estavam vivendo. As pessoas viviam um tamanho luxo, enquanto haviam aqueles que estavam vivendo em ruínas ao seu redor. Essa essência de egoísmo e de egocentrismo não vem de Deus. O segundo mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo, nos ensina que devemos sempre, que temos, atender os necessitados e não dar de ombros aos que não têm ninguém por eles. Uma pergunta: como você tem expressado o seu amor ao próximo? Praticando o segundo mandamento. Pense nisso. Se o vídeo de hoje te ajudou, vai ajudar outras pessoas também. Então, coloque no seu story, coloque nas suas redes sociais, envie nas suas listas de transmissão. Amanhã continuaremos aqui com vocês nesse livro, o livro de Amós, que tem profundos ensinamentos reflexivos e que trazem para nós um entendimento de como devemos andar diante de Deus e diante dos homens. Eu aguardo você. Até lá!